Pra mim esse que é o problema. É o Neymar muito ansioso, nervoso, frustrado e tomando as piores decisões possíveis. Algumas delas dentro de campo e quase todas delas fora de campo ou no calor do momento. Cara, que você para de ser moleque, irmão. Para de ser menininho mimado. Porque é muito difícil ser Neymar. É que você é um menino mimadinho. Que ninguém pode falar nada de você. E talvez um episódio como esse, um comportamento como esse do Neymar, ilustre bem esse nível do desespero. Nos dê a medida, existe o desespero, mas talvez a gente tenha dificuldade de medir, né? Qual é o tamanho desse desespero. Talvez esse episódio nos dê a medida. Você chegando a posição por ser você? Obviamente. Mas aqui no Brasil, vocês falam meu nome todos os dias. Qualquer briguinha, qualquer discussão que vai ter no vestiário, quem joga bola sabe que isso acontece, sabe que tem briga de soco, briga de tudo. E o futebol é assim, faz parte. Eu já briguei várias vezes no vestiário, né? E fica tudo ali. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda eu venho acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Enorme. Olá, amigos. Pois é, o tema Neymar voltou aos holofotes. Mas nesse vídeo aqui eu não vou falar só sobre o futebol do Neymar. Isso diretamente eu deixo pros caras que manjam mais. Esse vídeo aqui vai passar sobre décadas diferentes, ciclos diferentes, casos e polêmicas que remoem a mesma pergunta. Nós destruímos o Neymar? E se sim, como? Mas ainda é muito cedo pra gente responder isso. Antes, vamos para um pouco mais de contexto. Desde o início da carreira dele no Santos, há mais ou menos 17 anos atrás, ele já era considerado diferente dos demais, tanto que poucos anos depois dele estrear, vários jornais, revistas internacionais e até mesmo o próprio público deram um apelido para um garoto de o novo Pelé. E esse aqui é o começo do problema, porque ele não começa no Neymar. Ele começa na necessidade de um ídolo que a torcida brasileira num geral sente. Mas isso seria orgânico, até porque a gente realmente teve o maior jogador de todos os tempos jogando aqui. O problema é sempre querer passar a coroa pro próximo. O próximo rei, o próximo grande jogador. Enfim, isso aqui tudo aconteceu antes do Neymar completar sequer 20 anos. A mídia é e sempre foi muito invasiva e os fãs foram comprando a ideia. Parece até que não deixaram o Neymar simplesmente ser o Neymar. Se ele fosse um jogador mediano pra ruim, provavelmente ficaria só por isso. Mas pareceu que ele tinha que ser o ídolo que a gente queria e o que, entre aspas, a gente precisava. Mas calma, eu não tô tirando todo o peso das atitudes dele, até porque, se for pra gente analisar isso de fato, ainda em 2010 aconteceu um caso que praticamente previa o futuro do Neymar. Atlético Goianiense contra Santos, o jogo ficou 4-2 pro Santos e o problema aqui foi longe de ser o placar. Neymar se meteu em seguidas confusões. No dia 2, ele teria provocado um jogador do Avaí. Ele disse que eu sou lucro, eu posso tudo, eu sou milionário. No dia 12, novo conflito, agora com jogadores do Ceará. Enfurecido com as faltas recebidas durante o jogo, Neymar começou uma briga com João Marcos e outros jogadores acabaram se envolvendo. Quarta-feira passada, o Fantástico instala na Vila Belmiro uma câmera exclusiva. Objetivo: focalizar Neymar nos 90 minutos da partida contra o Atlético Goianiense. Pênalti em Neymar. Ele pega a bola. Léo, um dos jogadores mais respeitados pelo time, traz o recado do técnico Dorival Júnior. Tô falando o que ele falou lá. Mandou bater. Esqueci de falar. Neymar explode. Léo pede calma. Cabeça fria. Neymar anda desnorteado pela beira do campo. Que foi? Ei, que foi? Olha aqui, quero falar contigo. Que foi? Esse maluco, pô, não deu pênalti. Bom, a verdade é que na época o Neymar ainda não era considerado o melhor batedor de pênaltis do mundo, como ele veio a ser depois. Só pra você ter uma ideia, dos 6 pênaltis que ele tinha cobrado naquele período, ele perdeu 3. Então a decisão do técnico até que fazia sentido, mas não pra ele. E aqui, tudo começou. Hoje eu vou dizer pra você que eu tô extremamente decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda eu venho acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Em nome dessa arte de jogar futebol, que eu sou totalmente partidário, eu acho que quem tem qualidade tem que fazer, nós estamos criando um monstro. Ele é um senhor todo poderoso dentro de campo,
e que ninguém está fazendo absolutamente nada. A imprensa, no dia seguinte ao jogo, pegou fogo. Notícias e mais notícias sobre o clima hostil que se criou dentro do clube por conta de um único jogador que já se via maior do que todos. Até que, quase uma semana depois, o Santos anuncia que eles demitiram o técnico por simplesmente culpa do Neymar. O público na época, obviamente, ficou do lado do Neymar, até porque só um cara jogava como ele jogava no Santos, só ele tinha essa promessa que ele tinha todo ao seu redor, e talvez esse seja o problema, ele carregar tantas expectativas desde sempre, porque analisando mais esse caso em específico, o que dá pra entender sobre? Que o jogador tá acima das regras. A figura do Neymar tá acima do clube e de todos. E isso segue acontecendo até os dias de hoje. Calma que eu já chego lá. O fato é que, com o passar dos anos, o Neymar demonstrava cada vez mais dentro de campo e o público cada vez mais aplaudia o que ele fazia e queria mais. Um belo exemplo claro do que eu acabei de dizer foi quando o mundo inteiro descobriu o que a gente criou. Ok, nessa frase eu talvez fui um pouco sensacionalista, mas eu tô falando da Copa do Mundo de 2018. Pois é, o Neymar já era o Neymar, já tinha feito os seus maiores feitos, mas até então a única Copa que ele tinha participado era a de 2014. E a Copa é o momento em que todas as pessoas de fato assistem o futebol. E o Neymar de 2014 pro de 2018 tem uma diferença grande. A diferença é que as pessoas normalizaram o estilo de jogo dele, que é apelidado de carre-carre. Pois é, chamar isso de um estilo de jogo é meio forçação, mas a verdade é que muitos outros jogadores utilizam esse mesmo método. Mas quando ele consegue usar isso pra se favorecer com cartões, faltas, cera, a gente pode sim chamar de um estilo de jogo. Só que quando é pro nosso lado, a gente acha bonito. Quando ele consegue uma falta que favorece a seleção brasileira, por exemplo, todo mundo tava batendo palma. Ou quando acontecia no Santos, ou em Barcelona, enfim. Naquela Copa em específico, tava transparecendo mais desse Neymar que a gente viu contra o Atlético pro mundo. E foi exatamente aqui que começou toda aquela onda de comentários, memes e vídeos chamando ele de Kaikai. Uma fama que, de fato, não orgulhou nenhum dos brasileiros que estavam chamando ele de um novo Pelé. Levei na boa, até postei no meu Instagram ontem uma brincadeira com as crianças. 1, 2, 3, partiu, bateu! É falta! Meu futebol é de drible, meu futebol é de encarar o adversário. Eu não posso chegar para o adversário e falar assim, meu amor, licença que eu quero fazer um gol. Eu não posso, eu tenho que tentar driblá-lo. Eu creio que foi um exagero, sim. Muitas pessoas pediram um Neymar que jogasse pro time, né? E foi o que eu tentei fazer. E depois falaram que eu tinha que ser mais individualista, então às vezes a coisa a gente não sabe. Bom, mas isso aqui ao longo dos anos foi decaindo, por mais irônico que a frase possa ser. Mas isso talvez porque daqui em diante o Neymar cada vez mais se mete em polêmica. Isso porque cada vez menos ele foi o Neymar jogador. A última vez que vimos ele em alto nível mesmo foi na Copa de 22, há 4 anos atrás. Que bom, eu vou deixar de fora desse vídeo por uns motivos traumáticos. Mas não é como se fosse tão importante pra narrativa aqui. O Neymar, quando tá jogando bola, é indiscutível. O ponto é, o que ele faz com isso? Porque, ao que parece, qualquer crítica vira ataque pessoal, qualquer defesa vira idolatria cega. Não existe meio termo quando o assunto é Neymar no Brasil. Ou você ama, ou você odeia. E a gente chega no momento do vídeo que eu tenho que citar as traições dele. Se você é fã do Neymar mesmo, provavelmente olha pra isso e simplesmente ignora. Porque é isso, não dá pra admirar o cara como um todo. Pra ser fã do Neymar de verdade, precisa ser em parte. Enfim, o que dizer de um cara que admite a traição durante uma gravidez e um ano depois é pego traindo de novo? Enfim, eu só citei isso aqui mesmo, eu não vou entrar no meio familiar dele aqui, porque filhos, né? Seria meio feio mexer com isso. Mas já ao Neymar pai, eu tenho alguns comentários. Caso Neymar pai é referindo ao pai do Neymar mesmo. E pra gente entender e resolver ao certo essa pergunta de nós destruímos o Neymar, a gente precisa falar sobre a volta dele ao Brasil, a volta dele ao clube que começou tudo isso e que usou IA pra fazer o Pelé dizer que queria ele de volta aqui. Aqui as coisas ficam apocalípticas, no sentido ruim e no sentido de fim dos tempos também. Claro, quando o assunto é Neymar. O Neymar volta a jogar no Brasil no ano passado, quase que como buscando uma salvação pra jogar a Copa do Mundo. Ele mais precisava do Santos do que o Santos precisava dele. Mas beleza, a gente não ia falar sobre o futebol em si dele. Qual que é o problema disso aqui? Bom, o Santos é considerado o berço das lendas aqui no Brasil. Os caras revelaram o Pelé e o Neymar. Não dá pra dizer que não. Dito isso, o momento que vive o Santos é de completo desespero. E isso de fato não se cabe com o tamanho que o clube tem. E eu não falo nem de futebol, tá? A gestão do clube, politicamente falando, só foi destruindo e destruindo com o passar dos anos. E por que eu tô dizendo isso? Porque o Neymar é considerado um ídolo por todas as torcidas do Brasil. Pelo Santos, então, nem se fala. E eles estão certos nisso. Ele é um daqueles jogadores que a gente vai demorar uns anos pra ver algo parecido. Ou sequer vamos ver alguém chegar perto do nível que ele chegou. Dito isso, ambas as gestões foram terríveis. Tanto a do clube
que foi destruindo ele com o passar dos anos, chegando até a cair pra Série B, quanto a da carreira do Neymar, que é empresariado pelo próprio pai. E nisso aqui é um dos principais problemas que eu vou abordar nesse vídeo. Esse cara aqui vai hora ou outra em podcast pra falar que ficou rico antes do filho. Pois é, o ponto dele com isso é que enquanto o Neymar ganhava 100 mil por mês, ele já fazia mais de 40 milhões por ano com as empresas dele. O que ele não diz é que essas empresas geravam dinheiro com o próprio Neymar. Usando de exemplo aqui, lá em 2010 ainda, o próprio Santos criou um projeto Neymar, que seria uma divisão contratual de publicidades que o Neymar fizesse. Em 30% pro Santos e 70% pra NR Sports, a empresa do pai dele. Aí é fácil dizer que já era rico antes do filho, mas essa divisão aqui não durou quase nada, foi bem no início mesmo. Depois ela passou pra 10% pro clube e 90% pro Neymar pai, e a partir dali ele moldou a imagem e tudo que envolvia o Neymar do jeito que bem queria. O cara foi transformado em um produto pela própria família, antes de sequer ser adulto e antes de sequer sair do Santos. Isso por si só já é bizarro. Mas enfim, o que esperar de um cara que fez o Neymar, que já é o Neymar, o que eu quero dizer com isso é que ele já é milionário, fazer publicidade pra Blaze. Não só isso, como foi o próprio Neymar pai que levou a Blaze pro Santos, e nessa brincadeira ele chegou a ganhar quase 5 milhões de reais. Mas beleza, você pode até achar isso de boa, eu acho uma merda, mas eu quero saber o seu argumento contra o seguinte: o Neymar volta em janeiro de 2025 ao Santos, descendo de um patamar de vida gigante, tanto que o Santos não podia pagar pelo Neymar de jeito nenhum, mas o pai dele sempre consegue o que quer. Então o Neymar conseguiu um contrato de 4 milhões de reais no Santos, e beleza, os meses foram passando até a gente chegar no finalzinho do ano passado, e o Santos chegou a uma dívida com a NR Sports, a empresa do Neymar pai, de 90 milhões de reais. Mas calma, a gente não tá falando sobre o salário do Neymar, esse aí tá em dia, pelo menos até agora. A dívida é só com o Neymar pai, e é dita que é referente aos direitos de imagem do jogador. O Santos obviamente não conseguiu pagar isso, e aí eles fizeram um dos contratos mais absurdos da história do futebol. Isso aqui é de uma gravidade. Repara bem, não reeleição do presidente. A não reeleição do atual presidente do Santos, senhor Marcelo Teixeira, no pleito previsto para dezembro de 2026, constitui uma hipótese de vencimento antecipado. Tem eleição no fim do ano. Se o senhor Marcelo Teixeira não for reeleito, o pagamento do saldo restante do parcelamento tem que ser feito de maneira antecipada. Então vamos lá, o Santos está pagando até o fim do ano. Pagou, são 43 parcelas de 1,5 milhão, tá? Que começam a vencer em junho. Aí o Santos pagou em junho a primeira, em julho a segunda, em agosto a terceira, em setembro a quarta, em outubro a quinta, em novembro a sexta, em dezembro a sétima. Eleição em dezembro. Marcelo Teixeira não foi reeleito. Vence tudo de uma vez. As 34 parcelas restantes vão vencer de uma vez. Tem que pagar no ato. Se o presidente for reeleito, aí beleza, mantém-se o parcelamento em 43 suaves prestações de 1,5 milhão. Mas se o presidente não for reeleito, um abraço. É evidente, é claro como a água, que esse contrato só favorece a NR Sports e o Neymar, que só afunda ainda mais o Santos. E lembra daqueles 30% lá do início da carreira do Neymar, de publicidade que ficava com o Santos? Depois virou 10% e depois ele saiu. Pois é. Na volta dele agora, não existe divisão. É 100% da receita gerada pelo Neymar vai diretamente para a NR Sports. Absolutamente nada fica com o Santos. Bom, uma parte das informações da carreira do Neymar que eu consultei para fazer esse vídeo vieram de um podcast longo feito pela UOL Prime, que falando sobre o que o Neymar pai fez na carreira dele. E uma coisa curiosa sobre isso é que depois desse podcast sair, o pai do Neymar tentou de todas as formas tirar do ar. Pois é, muito estranho isso, não? Parece que ele só tava afirmando que tudo que era dito ali era verdade, que ele construiu um império às custas do próprio filho, tá disposto a destruir o Santos pra isso. E um dos rumores que rola ali por baixo é que ele tá fazendo tudo isso pra transformar o Santos em uma SAF e depois virar o dono do próprio clube, o que seria assustador. E enquanto toda essa guerra rola nos bastidores, o Neymar na frente das câmeras tem sido Neymar. Eu mostrei lá no ato 1 que desde o comecinho da carreira dele, as pessoas sempre tiveram medo de como ele ia reagir às coisas, dentro e fora de campo. Onde eu quero chegar com isso? Em 2026, e aqui eu posso dizer com tranquilidade porque eu vi a grande maioria dos jogos do Santos, parece que os caras maltratam a bola. Todos eles. Até mesmo o Gabigol, e olha que eu sou flamenguista. O Santos não conseguiu ganhar de um clube que nem tem escudo no Google. E aí, qual que é a postura que se espera de um cara como o Neymar? Que é ídolo do país no que faz, ídolo no clube que joga, e é o maior jogador da nossa geração? Pois é, discussão com um torcedor não é algo que eu espero de um cara como esse. De mandar calar a boca mesmo. Não só uma vez, tá? Desde a chegada dele aqui, já foram 2. E depois passar alguns minutinhos ali discutindo, isso num domingo à noite, depois de empatar um jogo contra o Recoleta Futebol Clube.
pela Sul-Americana. E depois teve então o caso que ele sai de campo coçando as orelhas, mas era meio óbvio que o que ele tava fazendo ali era tampar os ouvidos, ninguém coça a orelha assim. Dando meus 2 centavos de opinião aqui, claramente ele tava tampando. E até parece que foi meio que sem querer, porque depois quando ele chega nos vestiários, ele rapidamente já pega o celular dele e sai respondendo página na internet, completamente surtado, xingando a DM, sem noção nenhuma de quem ele é. E ainda estando errado na situação, mas beleza, se desentendeu com a imprensa, isso aí acontece. Vamos passar um pano aqui. Terceiro caso em sequência. Neymar se envolve em uma briga dentro do treino do Santos. Mas não uma coisinha qualquer. Ele tomou um drible de um moleque de 18 anos. E ele devolveu uma rasteira e um tapa no rosto. Infelizmente, a gente não tem registros disso, seria bem engraçado, mas o próprio Robinho e o Neymar admitiram. Cara, são coisas de futebol, né? Primeiramente, isso era pra ter sido resolvido entre nós, foi um desentendimento que nós tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e eu acabei excedendo um pouco, mas logo após o ocorrido, foi pedido de desculpa, a gente conversou no vestiário, tanto eu quanto o Robinho, a gente se entendeu ali. E, bom, obviamente é um menino que eu gosto muito, é uma pessoa que tem um carinho muito especial desde o começo. Isso acontece no futebol, você briga com meu irmão, você briga com um amigo, já discuti com vários amigos meus no futebol, eu já briguei com todos, com o Rabinho, e assim vai. Mas essas coisas tinham que ser resolvidas aqui dentro, mas não era para ser do jeito que foi. E aí foi para as pessoas que não vivem o dia a dia do futebol, não sabem o que é, e acaba inflamando de um jeito muito ruim. Ele não consegue nem admitir culpa, é bizarro. De novo, eu não vou falar sobre o esporte, porque é o Neymar. Vamos ler os fatos. Um cara de 34 anos promete cuidar de um garoto de 18, passa um ano e ele dá um tapa na cara dele por não aceitar um drible e um treino. Bom, aqui já ficou bem claro que não é o Brasil, não é a gente que tá destruindo o Neymar, é ele mesmo. Então, vamos à resposta do vídeo inteiro. O Neymar não teve só um vilão na carreira, na real foram vários. Primeiro, teve o público, sim, que elevou o Neymar a um padrão impossível desde os 17 anos de idade, aplaudiu o que deveria criticar e destruiu o que devia apoiar. Depois teve o próprio pai dele, que transformou o filho em um produto antes de ser adulto, ficou rico antes dele e hoje tem um patrimônio histórico do clube do filho como garantia de dívida. E em terceiro vem a mídia, que alimentou o ciclo de idolatria e cancelamento conforme convinha. Então, a gente destruiu o Neymar? Sim, mas ele ajudou a fazer isso, porque foi ensinado desde cedo que qualquer atitude dele não tinha consequências e que precisava fazer aquilo para sobreviver. Enfim, essa aqui é só a minha opinião, você pode comentar a sua aqui se você acha que nós destruímos o Neymar, ou se ele foi se destruindo sozinho, ou se ele nem tá destruído. Se você acha isso, aí você tá meio errado, né? O cara é uma dúvida na Copa do Mundo. Por mais que não tenha aparecido, eu gosto muito do Neymar jogador, mas como puderam ver aqui no vídeo, esse sistema todo criado em volta dele foi meio que ajudando a transparecer esse lado ruim. Seria muito mais da hora se ele tivesse voando e eu nem tivesse motivo pra fazer esse vídeo, não tivesse quebrando o Santos, se não fosse uma dúvida na Copa do Mundo, mas nada disso é verdade. E assim, eu não sei de que ano que vocês são, mas sempre que eu liguei a minha televisão pra ver um jogo de futebol, já existia o Neymar. Pelo menos desde que eu me lembro. E ver esse movimento todo ao longo dos anos dele na minha infância ser um ídolo, e agora tá perto de se aposentar de um jeito muito ruim, é bizarro. Não por estar do jeito que está, mas do jeito que foi. Ele é meio que um símbolo de inspiração pra toda uma geração. Parece que dava pra ele ter sido muito mais. O Neymar hipotético. Mas infelizmente não foi. Bom, eu espero realmente que a gente seja pelo menos feliz na Copa do Mundo. Se o Neymar for, e a gente tá bem pertinho da convocação, então você pode estar vendo em um momento que já aconteceu. Tomara que ele destrua em campo, porque os brasileiros precisam voltar a saber o que é torcer pra uma seleção boa. Eu, de fato, nem sei. Enfim, se vocês gostaram do vídeo de hoje, eu peço sua ajuda aqui. A gente tá um passo pequenininho dos 100k e seria muito bom ter você aqui comigo. Muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço.